Muito bem, já de volta com o Gazeta Entrevista. E agora eu converso com a bióloga e pesquisadora Patrícia Dumont, que atualmente é chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Acre. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que está há mais de 30 anos aqui no estado, e esse ano também participa da Expo Acre. Como todos os anos, a Embrapa está ali naquele complexo conhecido como a Fazendinha. E ali a Embrapa apresenta os seus projetos e tudo que tem de bom para a atividade rural. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então, me fala da Embrapa e da produção rural, né, dos projetos de pesquisa que vocês estão apresentando ali, os resultados que o homem do campo já pode constatar in loco, né, porque as pesquisas e a transferência da tecnologia favorece o produtor rural a produzir mais, né, a obter mais lucro, a aproveitar melhor o potencial rural. Enfim, fique à vontade. Esse ano é um ano muito importante, muito especial para nós da Embrapa, porque é um ano internacional da agricultura familiar. E são mais de 190 países, né, celebrando o Ano Internacional da Agricultura Familiar, e que tem como principal objetivo despertar consciência das pessoas sobre a importância da agricultura, dos agricultores familiares. E isso é muito interessante, uma vez que o nosso alimento, né, a maior parte do que a gente consome, vem do agricultor familiar. Então, o feijão que a gente come, a mandioca, o leite que a gente consome, vem do agricultor familiar. E aqui no Acre, a agricultura familiar tem sido bastante incentivada nos últimos anos e a gente já percebe, por exemplo, quem frequenta ali a Ceasa, né? A gente percebe o aumento no volume de produção, a diversificação de produtos e a Embrapa está diretamente ligada a esse avanço. Sim, esse resultado ele é fruto, né, de parcerias, né, entre o governo do estado, os governos municipais, as instituições de pesquisas e a assistência técnica. Quais são as áreas hoje que a Embrapa tem uma atuação mais forte aqui no estado? Olha, a Embrapa Acre, ela trabalha com a parte de fruticultura, ela trabalha também com o manejo florestal, com a parte de floresta, produção florestal, né, a pecuária também, e a recuperação de áreas degradadas. Se você for lá no estande da Embrapa Acre, na Expo Acre, você vai ver algumas tecnologias voltadas para a agricultura familiar, na parte de maracujá. Nós temos maracujá lá, nós temos mandioca lá. Nós temos banana, algumas tecnologias com banana. O manejo florestal também, nós temos um modelo bem interessante, um Modeflora de manejo florestal. Você vai ver também a parte de pecuária leiteira e uma outra experiência que não é da Embrapa Acre, é uma experiência de uma outra unidade que a gente tem parceria, que é da Embrapa também, que fica em São Carlos, que é a de fossa séptica. Aliás, esse é um projeto que chama a atenção, né? Está aqui no meu roteiro, mas eu já tinha conhecimento. Como é que funciona esse projeto aí? Então, é bem simples. São 3 caixas, né, de fibra de vidro, né, e uma dessas caixas ela está acoplada ao vaso sanitário, né, a tubulação do vaso sanitário. Então, você vai aproveitar aqueles dejetos, né, são resíduos, né, as fezes humanas, e aquilo ali vai passar por um processo de fermentação e vai sair um adubo extremamente rico em nutrientes, né, que você pode aplicar diretamente no solo. O que chama atenção... Desculpa, rico em fósforo. E né, o que chama atenção nos projetos é que geralmente são tecnologias simples, de fácil acesso para o homem do campo. E que às vezes é muito mais a inteligência, a experiência acumulada da Embrapa que acaba transformando aquilo em algo útil, né? E a experiência acumulada dos próprios agricultores, né? A ideia é essa, a gente tem que trabalhar juntos. E como é que se dá essa transferência de tecnologia para o homem do campo? Bom, nós temos algumas iniciativas do tipo capacitações, nós fornecemos alguns treinamentos, né, alguns cursos, e voltados para os técnicos, para os extensionistas, né, porque são eles que trabalham diretamente com os agricultores. E nós atuamos também com alguns agricultores que são chaves, aqueles que são multiplicadores, né, que deixam a gente instalar algumas unidades de demonstração na área deles, permitem a visita, não se importam de dividir, né, aquilo que eles estão aprendendo. Então, são agricultores
muito importantes para a gente. E como é que se dá a assimilação por parte deles, né? Porque tem aquela questão da tradição, da cultura, né? Não porque o pai, o avô trabalhavam a terra de um modo e, eventualmente, aquilo é passado de geração em geração e a Embrapa vem com novos métodos, com novas técnicas. Eles aceitam bem? Muito, muito bem, muito tranquilo, porque o trabalho ele é feito junto, não é? E se você for lá no stand da Embrapa, você vai ver, inclusive, alguns depoimentos de agricultores que estão trabalhando com a gente e nós estamos tendo resultados muito, muito interessantes, né? Graças a essa parceria. E a senhora falou no início da agricultura familiar, né? E da produção que é vendida para as cidades, mas é também a atividade de subsistência do próprio agricultor, né? Que é a segurança alimentar em primeiro lugar. Daí a importância da agricultura familiar, né? Uma questão também que é muito pertinente é o uso dos agrotóxicos, né? Há uma polêmica em torno disso, muito se discute. A Embrapa, como é que trabalha esse aspecto? Nós temos várias tecnologias, né, que visam a redução do uso de agrotóxicos e também o uso mais consciente desse produto, né? Desse produto químico. A questão não é só não usar, mas é usar com inteligência. Se precisar de usar com inteligência. A gente está com um trabalho, mostrando um trabalho lá no stand na Expo Acre, feito com banana. Né? Nós temos uma doença terrível na bananeira, que chama cigatoca negra. Né? Ela pode acabar com toda a produção. E para você controlar essa doença, você às vezes tem que aplicar muito fungicida. É, né? Uma doença causada por fungos. Então você tem que usar muito fungicida. E isso é ruim para o ambiente, isso é ruim para quem está aplicando. E aí então nós estamos demonstrando, né, uma tecnologia que foi feita em parceria, que na realidade ela foi desenvolvida pela Embrapa de Manaus, que fica em Manaus, e nós estamos validando ela aqui no Acre, em que você reduz enormemente a quantidade de fungicida que você usa. E ela é simples, é uma seringa que você vai aplicar num ponto específico da bananeira e aquilo vai ser suficiente para controlar essa doença. E a Embrapa tem unidades em vários estados do país e cada uma desenvolve pesquisas relacionadas àquela região, mas há também um intercâmbio entre as unidades, né? Certo. Nós temos uma demanda aqui, por exemplo, que é a piscicultura. A Embrapa Acre não tem, né, profissionais especificamente trabalhando com a piscicultura. Mas nós temos uma Embrapa, uma unidade da Embrapa, pesca e aquicultura. Então, quando a gente precisa de ajuda, quando a gente percebe alguma situação aqui que a gente poderia estar contribuindo, a gente pede ajuda para essa unidade. E com relação à legislação, porque nos últimos anos, aqui no Acre, por exemplo, há uma política de preservação da floresta. Então, para se aproveitar melhor o que já foi desmatado, essa área desmatada, e evitar que novas áreas sejam desmatadas. E aí entra a questão da reutilização do solo. E como é que a senhora vê o potencial do nosso solo, da nossa região, de um solo ser reutilizado várias vezes? Olha, tem algumas iniciativas importantes que vão nos ajudar a responder essa sua pergunta. Né? Primeiro, a gente tem que entender qual que é a vocação de cada região. Então, está sendo feito um zoneamento, em parceria aí com várias instituições, onde é o melhor lugar para se plantar milho, por exemplo, aqui no Acre. Né? Então, isso é importante. É aqui no Acre o melhor lugar para o milho? Nós vamos responder assim que a gente terminar a pesquisa de fazer. Está em andamento. Está em andamento. Então, são pesquisas em andamento. Nós temos também algumas alternativas, algumas iniciativas com relação ao manejo do solo, né? Quer dizer, a gente não pode usar o fogo, mas nós vamos fazer como, então? A gente precisa de alternativas. Né? Então, a gente já tem também um trabalho bem interessante que está sendo realizado em Cruzeiro do Sul e que também está lá no stand da Embrapa, na Expo Acre. E na parte de floresta também, que a floresta faz parte, né, da área do agricultor familiar. A gente tem um modelo que é bem interessante, uma tecnologia que ela é bem interessante, que te permite planejar como é que você vai fazer, né, essa exploração dessa madeira. Então, você sabe onde estão as árvores, com auxílio do GPS, com auxílio de georreferenciamento, onde estão as árvores, onde estão as nascentes, como é o relevo, e aí você consegue dizer para a equipe exatamente como ela vai fazer,
quando ela vai fazer, certo? E aí o custo é mais baixo, o impacto ambiental é mais baixo e a produção ela é melhor, aumenta o resultado. Ainda sobre essa vocação do solo, né? Eu acredito que o clima também influencia, o regime de chuvas, né? Como é que é essa relação? Sim, isso é um outro aspecto importante, a gente conhecer bem as condições climáticas, né, da região e acompanhar bem essa mudança, né? Quem mora aqui há muito tempo sabe disso, né? O que está mudando, as coisas estão mudando. Um projeto interessante que tem também o incentivo da Embrapa é a criação de abelhas, apicultura ou meliponicultura. Aliás, qual a diferença entre uma e outra? Olha, a apicultura é a arte de criar abelhas. Mas quem cria abelha, gosta de fazer uma separação. Se você está criando a abelha sem ferrão, aquela abelha nativa, uruçu, jandaíra, a gente fala meliponicultura. E deixa a apicultura para quem está criando aquela abelha que tem o ferrão, a abelha africanizada, a abelha Europa, o pessoal chama abelha italiana, certo? Então é essa a diferença. Que uma tem a ver mais com a abelha nativa, a nossa abelha uruçu jandaíra, que é a meliponicultura, e a outra com a abelha italiana. E como é que está o desenvolvimento desse setor aqui no estado? Olha, existe um programa do governo do estado bem interessante, né, de capacitação de agricultores na criação desses dois tipos de abelhas, nos 22 municípios. Interessante, conversei aqui com a Patrícia Drummond, que é chefe de transferência de tecnologia da Embrapa, bióloga, pesquisadora. Todo esse conhecimento acumulado, toda essa experiência para a zona rural está disponível na Embrapa. Você que é produtor rural, que se interessou por esse assunto, como é que faz? Quem está interessado, pode ir lá no stand de vocês? Por favor, né, que se vocês forem lá, vocês vão ter oportunidade não somente de conhecer, né, o trabalho que a gente faz, vão ter oportunidade de degustar alguns alimentos também. Nós estamos tendo lá alguns alimentos que podem ser provados, né? Uma castanha do Brasil levemente apimentada, alguns doces. Nós estamos tendo cursos de capacitação também, em parceria com o Senar. Eles estão utilizando um caminhão que a gente tem, que foi adaptado para dar esses cursos, né? Que é o Nutec Móvel. Então está tendo curso de aproveitamento de banana, de mandioca, de leite, e depois a gente pode degustar tudo isso. Muito bem. Obrigado, Patrícia, por sua presença aqui. Prazer, foi todo meu. Antes de encerrar o Gazeta Entrevista, deixa eu dar um recado para você que é empresário, você que é empreendedor e quer anunciar. Olha, deixa eu falar do Fast Mídia da TV Gazeta. É uma campanha incrível. Nunca foi tão fácil colocar sua marca na maior audiência da televisão acreana, aqui na TV Gazeta. Você pode entrar aí no nosso site, agazeta.net. Você clica lá no banner do Fast Mídia. É fácil, simples e rápido. Basta escolher seu plano de mídia nas opções disponíveis. Você preenche com os seus dados, envia para a gente e aí nós vamos entrar em contato com você para desenvolver a melhor proposta para a sua empresa. Seja qual for o seu segmento, seja qual for o tamanho da sua empresa, chegou a hora de valorizar sua marca. Aumente suas vendas, valorize o seu negócio, venha para o Fast Mídia da TV Gazeta. É só acessar aí no nosso site agazeta.net, ok? Para você de casa, muito obrigado por sua audiência. Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã.